decidi que quando eu for fazer algum vídeo que trata exclusivamente sobre a minha opinião, eu vou colocar a tag, como eu vou colocar quando for espécie de vlog, falando mais sobre a minha vida, eu vou colocar vlog. Quando for mais estilo de texto, que aí precisa ter um pouco mais de embasamento técnico, por assim dizer, né? Eu vou colocar como editorial, e quando for minha opinião, eu vou colocar a minha opinião. Eu tava pensando a respeito de um assunto que recentemente entrou em destaque, que é um casamento homossexual em que os filhos receberam a bênção do Papa para poder serem batizados. E em retorno ao agradecimento da família, o Vaticano os tratou como família, né? E eu queria falar um pouco sobre o que eu penso a respeito disso. Há muitos anos já, na verdade, eu tenho, de certa forma, uma opinião formada sobre a questão do casamento homossexual, e também em como que isso influencia na questão da doutrina das igrejas. Eu não sou nenhum conhecedor da Bíblia, no sentido de que, lógico, sou um pouco curioso, mas que não, tecnicamente, por isso até que eu tô falando como minha opinião, eu não poderia abordar essa questão com um tom de verdade absoluta, por assim dizer. Um dia eu gravo um vídeo sobre o que eu quero dizer com verdade absoluta. Mas que assim, até onde eu sei, e aí se alguém tiver algum material complementar aí para me passar, pode me passar. Até onde eu sei, a Bíblia entra na questão da condenação à prática do homossexualismo em passagens específicas, né? No Antigo Testamento e no Novo Testamento, em que a do Antigo Testamento ela não é tão utilizada pelos religiosos para verbalizar, né, e justificar a questão da condenação do homossexualismo, porque eles entendem que as características dessa passagem são um pouco mais retrógradas, por assim dizer, né? Mas existe também a questão indireta, por assim dizer, já que a Bíblia, no tempo todo, ela trata a família, a constituição de família, como se fosse uma constituição entre o homem e a mulher, né? Até aí nenhum problema. Qual que é a minha opinião? Eu acredito que na época em que a Bíblia foi escrita, não se existia ou não se tinha assim em conhecimento amplo o conhecimento de uma possibilidade de existir uma família, a família na concepção bíblica do laço do matrimônio e mais constituição de família, filhos, e assim, pro crescimento dos filhos, assim. Lógico que eu não estou falando no sentido reprodutivo, o aparelho excretor não reproduz, mas nesse sentido mais amplo da palavra família, né? Eu acredito que não existia famílias homossexuais bem constituídas nesse sentido, algo que hoje a gente já tem, assim, já tem muitos exemplos de pessoas que se casaram, né, e que inclusive adotaram filhos. A gente vai ver aí daqui a uns 20 anos mais ou menos como que vai estar a formação dessas crianças, porque de certa forma é sim uma experiência, alguma coisa nova para nós, mas que está acontecendo e que independente das pessoas acharem errado ou certo, vai continuar acontecendo, né? Mas bem, então na minha interpretação, como leigo, literalmente como leigo, eu sempre já há muito tempo eu defendo que talvez ali aquela passagem se trate mais em relação ao comportamento promíscuo, né? Que principalmente naquela época, hoje também, viu? Hoje também, mas que envolvia o homossexualismo, né? Promíscuo, no sentido de suruba, pessoas volúpeis, né? E não diretamente, na minha concepção, ao conceito de família, entendeu? No sentido de, por exemplo, você amar uma pessoa e você decidir ficar junto com essa pessoa, ter, por exemplo,
representação civil, né, para você ter, você poder compartilhar um plano de saúde, ou mesmo, por exemplo, tem muitas pessoas que têm. Eu vi até uma vez, eu não vou lembrar, acho que foi com o Felipe Neto que o Feliciano ele estava argumentando, e ele falou disso. Por exemplo, se a pessoa, eu tô falando assim por cima, tá? Não vou lembrar especificamente o que ele falou, mas se a pessoa, por exemplo, casa com a outra e na verdade ela tá dando um golpe para pegar os benefícios dessa pessoa ou tomar proveito em algum sentido, bem, isso daí acontece tanto com homossexual quanto com heterossexual, né? Então, assim, na minha concepção, existe essa diferenciação, né? Entre a concepção do homossexualismo como uma prática volúpio, mais ligada ao caráter em si da pessoa do que ao fato da pessoa transar com outra pessoa, sabe? E que, assim, doutrinariamente é totalmente entendível. E um outro ponto. Você quer ver um exemplo de um comportamento que eu entendo também como muito errado? É o fato de alguns homossexuais militantes fazerem um link. É entendível de certa forma, no sentido de que ao mesmo tempo que os religiosos fazem um link entre a prática homossexual e a moral da pessoa, né, o caráter da pessoa, também isso também acontece com os homossexuais, no sentido de acharem que o religioso ele é uma pessoa que só acredita no místico, é uma pessoa preconceituosa, é uma pessoa ultrapassada, sabe, esse tipo de coisa. E que não necessariamente isso é verdade, e que à medida que também a militância homossexual tenta trabalhar para e isso acontece, tá? Não de todo, lógico, não estou generalizando, mas acontece de trabalhar para mudar o conceito, que é o que o cara fala que é a heteronormatização, né? Em excesso, principalmente com certas experiências, quando trata, por exemplo, em experiências na educação de crianças a partir de 7 anos, eu acho que aí já entra um pouco na passagem bíblica, no sentido de que esse não é um comportamento, na minha visão, nesse ponto eu concordo com os religiosos, e cá entre nós ele é contraproducente, só amplifica mais ainda o preconceito e bem, certas experiências. E aí eu vou entrar num ponto do que eu acho que influencia muito, que é o fato de que muitos se apegam à Bíblia para poder condenar o comportamento homossexual, mas apegados às suas próprias convicções individuais e normalmente ligadas a um certo preconceito, sim. No sentido de que eu não gosto de viado e aí você usa a argumentação bíblica para você poder embasar a sua opinião, quando na verdade a essência do negócio é o seu preconceito, sabe? Isso acontece bastante. E eu digo isso com uma certa tranquilidade, porque você não vê, por exemplo, isso é um dos 10 mandamentos: não cobiçarás a mulher do próximo. Quantos homens a gente vê deixando de falar com o outro, ou menos, brigando, falando: olha, você não pode fazer isso daí é muito errado. Quando um fica olhando pra mulher, quando ele... Caralho, parece que vai cair esse avião. Quando tá olhando pra mulher na rua. Ou então, a grande parte das pessoas, quase todas as pessoas no mundo, eu tô generalizando pra cacete, mas quase todas as pessoas no mundo já traíram. Por que a gente não combate com a mesma vontade isso? Ou a corrupção, no sentido, eu não tô falando nem na corrupção de político, mas a corrupção moral. Por que a gente não combate da mesma forma, né? E mais uma série de outras coisas. Então, assim, doutrinariamente, eu acho que nenhum homossexual tem que querer convencer a igreja de que ela tá errada. Que isso daí é uma coisa assim que também é contraproducente.
Mas, na minha opinião, o religioso também tem que entender que na Bíblia, a Bíblia condena muitas coisas, né? E a Bíblia, querendo ou não, aí a pessoa fala, não, a Bíblia não é interpretativa. É interpretativa sim, porque a mensagem da Bíblia é difundida principalmente através de interlocutores. Existem milhões de pessoas no Brasil que são frequentantes das igrejas e que não têm a capacidade intelectual de interpretar certas coisas assim com uma articulação muito boa, né? Então eu acho que sim, tem um peso do preconceito, no sentido de não concordância com tal comportamento, que se sobressai muitas vezes a doutrina bíblica, por assim dizer.